policiais continuam as voltas com a morte do Anderson da Silva Pereira, o Dandan Barulho, comerciante de pedras de 38 anos de idade, executado com disparos de arma de fogo às margens da BR-116, região do antigo posto Nicolete, na noite da última quarta-feira. Naquela ocasião, na manhã seguinte, durante diligências, a própria Polícia Militar, nos rastreamentos, havia efetuado a prisão em flagrante e condução de um PM rodoviário para a delegacia por suspeita de envolvimento no crime. O flagrante dele não foi ratificado, foi relaxado e ele foi colocado em liberdade. Mas a Polícia Civil, já nesta sequência de investigação, representou, através da delegada titular, doutora Érica Ribeiro Sena, com o apoio também do delegado doutor César Cândido, pela prisão temporária deste suspeito. E o Poder Judiciário entendeu que era de fato necessário e expediu essa prisão temporária, que foi cumprida na manhã de sábado, num trabalho conjunto entre a Polícia Civil e a Polícia Militar na casa do PM acusado de envolvimento no crime. O Major Emanuel, que é o comandante da Companhia Independente de Polícia Militar Rodoviária, sediada aqui em Teófilo Otoni, concedeu uma entrevista coletiva de imprensa para poder falar a respeito da prisão deste cidadão, deste policial militar suspeito de envolvimento na morte do pedrista. Está ali, portanto, o Major Emanuel. Nós vamos trazer aí o militar, exatamente o militar, para falar a respeito desta situação na coletiva de imprensa que cumpriu o mandado de prisão temporária contra este PM acusado de envolvimento na morte do Dandan Barulho, pedrista aqui de Teófilo Otoni. Na data de ontem foi expedido o mandado de prisão em desfavor do Cabo. E na data de hoje, de manhã, nós fizemos o cumprimento em apoio com a Polícia Civil na residência do militar. Esse cumprimento, o militar nos recebeu tranquilamente, foi levado à delegacia, justamente para poder fazer o exame de corpo de delito, fazer o redes de cumprimento do mandado de prisão e posteriormente foi liberado pela delegacia com ofício de encaminhamento à unidade prisional militar. Bom, o que acontece a partir de agora com relação à situação dele na Polícia Militar? Ele vai continuar cautelado, né? E justamente vai responder por esse processo. O juiz responsável que ele vai dar todos os parâmetros, os passos, né, etc., que ele está à disposição da Justiça. Já que ele informou o comando da unidade sobre essa situação? Isso aconteceu pela doutora Érica, que é responsável pelo inquérito policial, e hoje de manhã que foi cumprido. E ele não informou, ele não comentou nada com os colegas, com o comando da unidade sobre essa suspeita sobre ele? Ele falou que estava em espera desse mandado, justamente que o advogado dele já o havia alertado desse pedido de mandado de prisão. Sobre o crime ele não fala nada? Não, sobre o crime ele não fala nada. Como é que era a conduta do militar aqui na sua prestação de serviço na PM rodoviária? O militar era da área operacional e hoje ele está no conceito lá com 50, sem nada que o desabone na ficha dele. E nesse momento, a preocupação agora com relação à unidade e também à família desse militar, Major? Sim, há preocupação, com certeza. E é importante também esclarecer que esse fato, que ainda nós não temos a autoria definida, que tudo está em fase de investigação, e tudo isso aconteceu quando o militar estava, inclusive, de folga. A gente não sabemos ainda pela investigação do resultado, né, da definição de autoria, mas o militar estava de folga nesse período. Armamentos pertencentes, obviamente, ao militar, foram recolhidos durante toda essa situação? Sim, os armamentos foram apreendidos e estão acautelados junto com a Polícia Civil. Particulares da carga? Particulares e um armamento da carga. Mas já foi informado ao comando da unidade por que o policial militar dirigiu um veículo sem placa? Não foi informado. Segundo ele tinha recém-adquirido o veículo e, inclusive, ele apresentou a documentação, a nota fiscal na delegacia, e esse documento já foi escaneado pela delegacia e encontra-se lá.
alguma informação se ele teria tido algum contato com essa vítima anterior a esse fato do crime? Sim, conforme consta no REDS, ele teve contato com a vítima momentos antes do crime em si. Tá, mas em dias anteriores, ele fez alguma abordagem a essa vítima, em alguma circunstância, foi informado ou é registrado na unidade? Tem um registro antigo que, inclusive, no REDS é citado a respeito de um conflito entre os dois há algum tempo atrás. Há realmente informação sobre uma dívida no valor de R$120 mil, Major? O valor a gente não tem certeza, né? Mas algumas testemunhas falaram justamente sobre esse valor que existe. Não sabemos se é entre a vítima e outras terceiras pessoas ou se é entre a vítima e o militar. Nós temos aí um militar que foi preso, mas ele momentaneamente precisa ser tratado como suspeito. É importante esclarecer justamente isso, que está em fase de investigação. Então, nós não podemos afirmar a autoria do crime, porque tudo isso será um resultado de uma investigação que está em curso. Então, nós não podemos afirmar que essa prisão já seja uma condenação, porque a prisão é uma prisão preventiva e ela não está definindo a autoria do crime. O militar ainda ele tem que ser tratado como apenas suspeito. E é o momento de se poupar também até os próprios colegas de trabalho e principalmente a família? Com certeza, é importante haver esse tratamento, porque ninguém pode ser considerado culpado até que seja com devido processo legal. Major, o que dizer nesse momento para as pessoas que estão ouvindo a gente sobre essa questão, principalmente quanto ao tratamento com os familiares do policial? É importante ter muita cautela, justamente por essa condição do militar estar como suspeito e não como indicado a autoria do crime. Major, caso alguém comece a perturbar, inclusive, a família do policial, eles podem imediatamente entrar em contato com os senhores, né? Com certeza, a Polícia Militar ela fica à disposição justamente para dar esse apoio e não permitir que fatos desse possam acontecer. Mas, Emanuel, por que no momento da primeira condução do suspeito até a autoridade militar, ele não veio para a unidade RV e foi para a outra unidade, o 19º? A primeira condução dele ele foi recolhido ao batalhão. A primeira condução dele, ele foi ao batalhão justamente porque lá que estava sendo construído e registrado o REDS, para posteriormente ser encaminhado para a delegacia, e o registro era do 19º Batalhão, da unidade responsável por fazer o registro. Quando que foi anunciado que ele seria o suspeito, que ele seria conduzido? Foi aqui na unidade? Foi policiais que foram na casa dele? Inicialmente, a primeira chamada dessa suspeição foi ao 19º Batalhão, que entrou em contato com a 15ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária para, então, eu convocá-lo aqui na unidade e, posteriormente, levar à unidade onde estava sendo feito o registro do REDS. Houve alguma demora ou algum lastro temporal em relação, porque a Polícia Civil diz que houve um lastro temporal entre o momento em que ele foi colocado como suspeito até a entrega dele na delegacia? O senhor sabe dizer por quê? Nós não sabemos dizer por quê, porque a Polícia Militar ela prosseguiu nas investigações, tentando puxar sempre uma coisa na outra, né, tentando encaixar os fatos, e da nossa parte não entendemos que houve essa interrupção. Porém, não foi ratificada no momento a prisão em flagrante, justamente por ter um entendimento de que houve essa interrupção de investigação.